Oi, boa tarde. Então, que frio, né, gente? Tá bem frio, né? A professora tá aqui preparando a aulinha de vocês. Essa atividade que nós vamos fazer de português vai começar lá na página 45. Vocês vão abrir o livro. Vocês já fizeram essa atividade, só que para a gente dar continuidade no nosso conteúdo, a professora precisa que vocês, né, façam essa parte para depois outra, tá? Então, nós já trabalhamos sobre separação de sílaba. Agora, vocês vão utilizar o livro de vocês, tá? Essa atividade vai ser feita no livrinho, então fica mais fácil. Aqui nós temos, ó, lá na página 45, palavras em jogo, separação de sílabas. É uma atividade oral e escrita. Oral por quê? Porque você fala, e escrita porque você também vai escrever. Fale as palavras a seguir em voz alta: aranha, carrapato, sapo e orquestra. Separe as sílabas de cada palavra nos quadrinhos de acordo com o número de sílabas indicado. Depois, classifique conforme o número de sílabas de cada uma. Como que é classificar conforme o número de sílaba? Monossílaba, dissílaba, trissílaba. Aí, antes de você fazer a separação das sílabas, você vai ver, né? Vai colocar cada uma num quadrinho. Vamos supor, você vai pegar a palavrinha aranha e vai separar a sílaba aqui. E vai dizer se ela é monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Polissílaba, para vocês se lembrarem, são palavrinhas que têm 4 ou mais sílabas, tá? Agora, na número 2, leia as palavras do quadro a seguir: missa e irritada. Escreva as duas palavras separando as sílabas. Isso tudo no livrinho de vocês, tem espacinho, tá? Aí vocês vão escrever missa e irritada. Lembrando que na hora de separar as sílabas, nós não podemos deixar as consoantes iguais juntas, porque senão elas brigam, tá? Lá na letrinha B, a separação de sílabas feita na escrita corresponde à separação feita na fala? Aí vocês vão responder. É feita na fala? Como é que foi feito? Tá? Letra C. Separe as sílabas das palavras barro, assado, assinatura e amarrado. Tá? Só para clarear essa letrinha B aqui, ó, a perguntinha que é feita aqui é o seguinte: essa separação de sílaba, né, de missa e irritada é a mesma do jeito que a gente fala? Por exemplo, eu falo missa, eu não falo missa. Então, o jeito que eu falo é o mesmo jeito que eu separo na escrita, tá? O meu jeito oral de falar a palavrinha com duas consoantes juntas é o mesmo jeito que eu separo? Essa é a perguntinha da letra B. Você vai explicar para mim, tá certo? Escreve aí e explica. Agora, uma coisa que eu quero que vocês entendam bastante sobre por que a gente aprende a separar as sílabas. É uma coisinha tão importante separar as sílabas que vocês vão entender agora qual é a necessidade de estar separando as sílabas. Então, aqui, ó, lá na página 46 do livro de vocês, tem assim, ó: por que aprendemos a separar as palavras em sílabas? Uma das razões é que, quando estamos escrevendo no caderno, às vezes as palavras não cabem na mesma linha. Então, precisamos separar as sílabas da última palavra da linha e continuar a escrever na linha seguinte. Lembra lá na sala de aula, quando a professora tinha o quadro lá? E eu copiava, eu dividia o quadro em 3 partes ou em 2 e eu escrevia até o final do quadro. Quando chegava no final do quadro, eu ia lá para a linha de baixo e continuava. Aí vocês chegavam e perguntavam assim para mim: professora, o meu coube até no ponto, posso continuar? Pode, vai até o final da linha. Só vai ter linha nova quando
a palavrinha não couber na linha e eu tiver que escrever na linha nova, ou quando for realmente um parágrafo ou uma linha nova, tá? Porque se essa frase ela cabe toda no caderno do início da margem até o final, eu tenho que ocupar. Eu não posso deixar de ocupar essa linha toda, porque às vezes a professora anotava assim, ó, eu escrevia lá no quadro, uma palavrinha até, vamos supor aqui, ó. Uma das razões é que quando estamos, aí lá no meu quadro não cabia estamos aqui, eu escrevia na linha de baixo. Vocês faziam a mesma coisa, mas lá no caderninho de vocês ainda cabia. E vocês continuavam copiando como eu, tá? Só que o meu quadro, ele tinha uma margem e eu tinha que chegar ali e ir para a linha de baixo. E vocês ainda tinham espaço e queriam copiar igual a professora, e não é assim. Então, vocês precisam entender que nós utilizamos a linha, a margem do caderno do início até o final. Depois é que nós vamos para a linha de baixo. Então, essa linha de baixo ela vai ser utilizada quando eu finalizo com o ponto final, lá no final da margem, e não tem mais espaço para eu continuar. Aí sim eu vou para a linha de baixo. Ou quando eu preciso separar uma palavra, como tá aqui, ó, que ela não cabe mais, eu ponho um tracinho e vou para a linha de baixo. Só que para eu fazer essa separação de sílaba lá no meu caderno, por mais que ela não caiba, eu preciso fazer uma separação correta. Eu não posso simplesmente separar uma sílaba de forma errada. Olha só, eu tenho aqui um exemplo, ó. Paralelepípedo. Aqui ele coube todo na linha. Aí vamos supor que ele não fosse, né, caber na linha toda. Então eu vou colocar pá, tracinho, ra, le, pípedo. Ou para, tracinho, lelepípedo. Então, são várias formas de separar. Eu não posso fazer essa separação de sílaba, vamos supor, aqui só coube a letrinha P e eu só colocar a letra P e o A lá embaixo. Não. Quando eu falo em sílaba, eu falo duas palavras juntas, tá? 2 até 3, tá? No caso de cravo, a palavrinha cravo, eu não posso botar o C, o R e depois o A na linha de baixo. Não, eu tenho que botar o C, o R e o A numa linha, tracinho. Se não couber mais na linha, aí que eu vou para a linha de baixo. E essa nossa atividade, ela está ensinando isso. Você a aproveitar todo o seu caderno e utilizar as linhas corretamente, tá certo? Então, preste bastante atenção nisso, para quando a gente voltar às nossas aulas, vocês fazerem a cópia certinho do quadro, tá? Então, por isso, precisamos pensar em como é possível separar as sílabas das palavras. Observem a imagem abaixo e a imagem ao lado. Ao lado é essa aqui que eu já expliquei para vocês. E abaixo, olha só, a palavrinha pensador. Quando eu vou fazer a separação da palavrinha pensador, eu escrevo pen, tracinho sa, tracinho dor. Quer ver? Eu vou fazer essa separação de sílaba aqui para vocês. Olha só, o mesmo jeito que eu faço a separação de sílaba na atividade é o jeito que eu tenho que separar no caderno. Não é só na atividade. Eu preciso fazer essa separação de sílaba na atividade para poder usar corretamente lá no meu caderno. Olha só, eu dei a palavrinha para vocês, atividade. Separe as sílabas das palavras. E eu dei a palavra pensador, exatamente essa. Como é que você vai separar? Opa! Pen, tracinho, sa, tracinho, dor. Olha só como é que o professor escreveu errado. Pensa, tracinho, ó, dor. Pensador. Então, se eu precisar separar essa minha palavrinha lá no meu caderninho, eu tenho que separar do mesmo jeito. Não é porque faltou espaço no meu caderninho que eu vou separar de forma errada. Ah, vamos supor, no meu caderno faltou espaço para eu separar essa palavra e eu separei, eu botei o P e o N num lado e o N na linha de baixo. Não pode, tá errado. Nem que eu pegue a minha borrachinha, apague e eu faça a letra um pouquinho menor para caber essas três palavrinhas
juntas, elas não podem ser separadas. Então, isso que a professora fez ali, aqui, ó, estava errado, não pode, certo? Vamos lá, vamos apagar, senão... Então, vamos lá. Agora tem aqui a atividade, ó. Faça o mesmo com as seguintes palavras. Aí no caderninho de vocês, no livro, vocês têm a atividade e ela tem linhinha, tá? Como se fosse a linhinha do caderno. Vocês vão ter que separar as palavrinhas. Trabalhador, alimento, chocolate e cachorro. Do mesmo jeito que está mostrando nessa figura e nessa figura, tá? Então, vocês vão ter que separar aí umas 2 vezes, pelo menos, tá? De forma diferente. Por exemplo, trabalhador. Aí vocês vão separar assim, ó. Eu vou mostrar aqui pra vocês, que eu apaguei pra vocês não olhar. Olha só. Deixa eu separar aqui do meu jeito, que não deu certo aqui. Não deu. Vamos lá. Vamos supor que eu tô escrevendo, aí faltou espaço para escrever a palavra trabalhador no meu caderno, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Tracinho, balhador. Olha só como é que eu separei, né? Aí, eu tô escrevendo, faltou espaço para eu escrever a mesma palavrinha, porque eu tenho que separar ela umas 2 vezes nessa atividade. Vamos lá, daí eu vou fazer o seguinte, eu vou separar ela assim, ó. Tracinho. Deixa eu aumentar. Tracinho, ó. Dor. Esse é o jeito correto, tá? Esse é o jeito correto de fazer a separação das palavrinhas, tá bom? Agora a prof vai apagar aqui, que é para vocês treinarem aí na casa de vocês. Continuando a nossa atividade. Uma aluna copiou no caderno uma parte da história A Grande Ideia. Observe a maneira como ela separou as sílabas de algumas palavras. Olha só. Lá estavam abelhas e zangões, um casal de serelepes, outro de caracóis, o coelho e a coelha, o pato e a pata, o sapo e a sapa. Isto sem falar naqueles que tinham chegado antes. Então, olha só, esse aqui, ó, é o caderno dela. Aí ela foi copiar. Então, chegou aqui no final, não coube a palavrinha zangões. Então, ela separou, ó, tracinho-gões. Um casal de serelepes. Aí a palavrinha outro também não coube. Então, o que ela fez? Ela colocou ou, tracinho, tro. Ela usou a separação de sílaba correta, tá? Agora, vocês vão fazer isso aí no livrinho de vocês. Vocês vão utilizar essas palavrinhas que estão aqui no quadro, tá? Vão completar e vão separar as sílabas de forma adequada. Então, assim, ó, aqui tá o texto e vocês vão completar com essas 4 palavrinhas. Como, pela, nadar e fazem. São as 4 palavrinhas, tá aqui, ó. Lá no livro de vocês, aí vocês vão fazer. O galo queria voar bem alto. Aí, o que eu vou completar aqui? Qual é a palavrinha? O galo queria voar bem alto como um gavião. Só que eu vou ter que separar essa palavrinha como? Ela não vai poder caber tudo aqui. Ela vai ter que ser separada. Então, o co vai ficar de um lado, tracinho, mo, aqui na linha de baixo. Ó, eu vou deletar esse para vocês olharem. Olha só. Co, mo. Olha lá, como um gavião. Aí, assim, vocês vão utilizar a palavrinha pela, nadar e fazem aqui nesse texto de forma correta. Lá na página 48, nós temos memória em jogo. Memória. Vamos treinar a lida, a escrita, o oral, a fala, tá? Tente memorizar o trava-língua abaixo. Depois, brinque com os colegas para ver quem consegue falar mais rápido. Aí pode brincar com o pai e a mãe em casa, tá? Sem errar esse trava-língua de muitos bichos. O jovem José exagerou na mágica. Sumiu com a jaqueta do jabuti, a japona do javali, a geleia da jiboia, o jornal do jumento e a joia do jacaré.
José fugiu a jato no jipe. Então, olha quanto J, né? Vocês vão fazer o quê? Lá na página 261, você vai escrever esse trava-língua sem olhar no texto. Vai ler, vai memorizar, vai decorar. Depois você vai usar essa parte aqui, ó, lá na página 261 e vai botar esse trava-língua sem copiar. Vai lá e faz. Tudo que tá na cabecinha que você decorou. Depois você volta lá na página 48 e confere se você escreveu certo, tá bom? Fechou, pessoal? Um beijo, um grande abraço e fiquem com Deus, tá certo? Tchau, tchau!